Oi! Hoje nós vamos falar sobre o DNA, a molécula da vida, que guarda as informações genéticas que determinarão quais serão os nossos atributos físicos, o nosso comportamento, inteligência, até a susceptibilidade que teremos a doenças. Ao longo dos anos, muitos cientistas se envolveram em pesquisas para entender e decifrar o DNA. Talvez os três mais famosos sejam James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, que juntos descobriram a estrutura molecular do DNA em 1953 e por este feito ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Mas essa história que está nos livros didáticos aqui na internet não foi bem assim. Ela envolveu um roubo de uma informação que estava numa foto tirada por uma professora e o seu aluno. A gota de hoje é a história do DNA. Eu quero aproveitar para convidar você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez e ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se. É só clicar no botão aqui abaixo, ativar as notificações para receber sempre as notícias quando tivermos vídeo novo por aqui. Aproveita e dá o like aí, porque o vídeo de hoje tem muita informação, muito conhecimento bacana para nós. O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miesser. Ele estava fazendo uma pesquisa que tinha o objetivo de determinar os compostos químicos presentes no núcleo das células. Para isso ele estava usando um material bem esquisito, para não dizer outra palavra. Ele estava usando o pus. Ele isolava então os glóbulos brancos presentes no pus para estudar quais compostos químicos existiam ali. Miesser descobriu então um material de natureza ácida que era rico em fósforo e nitrogênio. E a esse material ele deu o nome de nucleína. 11 anos depois foi a vez de Albert Kossel descobrir que na nucleína existiam bases nitrogenadas, daí elas serem ricas em nitrogênio, como Miesser havia predito. Em 1889, Richard Altman, que era aluno de Miesser, acabou comprovando a natureza ácida da nucleína e aí passou a chamá-la de ácido nucleico. O nome já está mais parecido com o que a gente conhece atualmente, né? A partir disso, vários outros cientistas avançaram nas suas pesquisas e descobriram que o ácido nucleico era formado por 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, um glicídio ou um açúcar que tinha 5 átomos de carbono e também por um fosfato. E aí só um detalhe aqui, né? Esse glicídio, esse açúcar com 5 átomos de carbono, nós chamamos de pentose. Em 1890 foi descoberto um outro ácido nucleico presente em leveduras. E o que o diferenciava do ácido nucleico que já vinha sendo estudado era que no lugar da base nitrogenada timina existia uma outra base chamada uracila. Além disso, a pentose presente nesse novo ácido nucleico era diferente da outra pentose. Antes a gente tinha pentose conhecida como desoxirribose e agora nesse novo ácido nucleico aparece uma outra pentose, a ribose. A partir disso então surgem 2 tipos de ácidos nucleicos diferentes, classificados em função principalmente da pentose presente neles. A gente tem aí o ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA, e o ácido ribonucleico, conhecido como RNA. Em 1912, Peebles Levin e Walter Jacobs descobriram que os ácidos nucleicos eram formados a partir de unidades chamadas nucleotídeos. E cada nucleotídeo era formado por uma unidade de base nitrogenada ligada a uma pentose ligada a um fosfato. E o conjunto desses nucleotídeos formavam um ácido nucleico. Os anos passaram e chegamos à década de 1950. Muitas descobertas importantes foram feitas nesta década e a gente começa com Irving Chargaff. Ele propôs então 2 regras que serviram muito para elucidar depois a estrutura molecular do DNA. Essas regras a gente estuda até hoje quando vê a parte de genética, né? Nesse momento já se sabia que as bases nitrogenadas elas acabavam meio que se combinando. A adenina se combinava com a timina e a guanina com a citosina. E a primeira regra que o Irving estabeleceu é que apesar das quantidades de adenina e timina serem
equivalentes e de guanina e citosina também serem equivalentes, as quantidades desses pares de bases nitrogenadas não era equivalente. Isso significa que no nosso ácido nucleico nós vamos ter aí cerca de 30% do par adenina-timina e 20% do par citosina e guanina. A segunda regra que o Irving estabeleceu é que a quantidade de adenina, citosina, timina e guanina ela é diferente para cada um dos indivíduos que existem no planeta Terra. Nesse mesmo período aparece finalmente uma figura feminina, Rosalind Franklin, uma química britânica que trabalhava com cristalografia de raio-x para obter imagens de moléculas, imagens de elementos, de materiais microscópicos. Em 1951, ela ingressa então no laboratório de biofísica do King's College, Universidade Pública em Cambridge, Londres. Lá ela começa a fazer seus estudos e tem um ajudante, um estudante lá do curso de doutorado, Raymond Gosling, que tem um papel muito importante na história do DNA. Eles dois passam a extrair então fibras de DNA para analisar com os raios-x. E descobrem então que não havia apenas uma estrutura de ácido nucleico, mas sim duas. Eles acabaram tirando uma fotografia, usando a técnica de cristalografia e difração de raio-x, de uma molécula de DNA. Essa fotografia ficou conhecida como Photo 51 ou Foto 51. Acontece que agora começa a embolar aí essa história. Quem também trabalhava nesse mesmo laboratório era o Maurice Wilkins, que eu falei lá no início do vídeo. E o Wilkins viu aquela foto, achou muito interessante e guardou aquela informação para ele. Um dia, James Watson, que já era conhecido por estar estudando, buscando desvendar a estrutura molecular do DNA, visitou aquele laboratório e Wilkins passou na frente da Rosalind e do Gosling, pegou aquela foto e mostrou para o Watson, dando para ele aquela ideia de que o DNA não tinha uma estrutura, mas duas. E aí foi um prato cheio, 2 anos depois, em 1953, James Watson, juntamente com seu colega Francis Crick e Maurice Wilkins, anunciaram que haviam descoberto a estrutura molecular do DNA, agora em formato de dupla hélice, que é o que a gente estuda e o que aparece nos livros até hoje. Então, a partir de um artigo publicado na revista Nature, eles anunciaram para o mundo o novo modelo para a estrutura molecular do DNA. Interessante observar que nem Rosalind nem o Gosling foram citados, receberam os créditos por essa foto. Eles nunca questionaram, nunca abriram a boca. A Rosalind especificamente faleceu 5 anos depois, com apenas 37 anos, com câncer de ovário. E essa história só veio à tona depois que a Rosalind morreu, em 1968, depois inclusive que o Watson, Crick e o Wilkins haviam ganho o prêmio Nobel. O Watson lançou um livro, uma autobiografia chamada A Dupla Hélice, Como Descobrir a Estrutura do DNA. E aí nesse livro ele conta como foi importante a participação da Rosalind, tirando aquela foto 51, para a descoberta da estrutura do DNA. As pesquisas não acabaram, até hoje não acabaram, e em 1989 o próprio James Watson encabeçou aí um projeto chamado Projeto Genoma Humano. Tinha aí uma proposta de durar 15 anos e tinha o objetivo justamente de decifrar todo o código genético do ser humano. Agora você imagina o trabalho que isso deu, quantas pessoas ao redor do mundo inteiro foram envolvidas, setor público e também setor privado, porque não era uma tarefa fácil. Afinal, o genoma humano, o código genético, o nosso DNA, tem cerca aí de 3 bilhões de bases nitrogenadas e a sequência dessas 3 bilhões de bases precisariam ser determinadas. Em fevereiro de 2001 foi publicado nas revistas Science e Nature 2 artigos que mostravam aí um esboço inicial desse mapeamento do genoma humano. Eles tinham até aquele momento concluído 90% do sequenciamento.
Em 14 de abril de 2003, foi anunciado então o fim do projeto, com alcance aí de 99% do genoma humano decodificado, com a precisão de 99,99%. Agora, nos resta aguardar e observar quais serão os próximos capítulos que serão acrescentados à história do DNA. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e eu te vejo na próxima gota. Tchau, tchau!